Fala meus amigos, e aí como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios. No vídeo de hoje vamos falar sobre a incompetência do Ocidente em tentar neutralizar a Rússia por conta aí da invasão da Rússia na Ucrânia. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, infelizmente esse momento, mais um momento desagradável da nossa história recente, demonstra aí a incapacidade do convívio harmonioso em determinadas circunstâncias dos grandes países aí das nações. A Rússia invadiu a Ucrânia já tem alguns meses e o Ocidente buscou desenvolver aí sanções econômicas para tentar minar o poder russo e provocar uma finalização do conflito ou, na última hipótese, uma rendição ou um pedido de saída aí do presidente russo, o Vladimir Putin. Essa foi a premissa, isso foi o que o Ocidente, aí muito notadamente representado pela União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido, buscaram como resultado final a partir das medidas tomadas ali do ponto de vista econômico para tentar diminuir o poderio russo. Essa é a expectativa. O que a prática mostrou, o que a realidade apresentou, é que todas essas medidas, em sua grande maioria, foram inócuas ou muito pouco eficientes para atingir o objetivo esperado. A gente vai, no vídeo de hoje, destacar aqui algumas das principais medidas que foram tomadas e vamos comentar também como que a Rússia fez para conseguir driblar esse movimento das medidas impostas pelos países ocidentais e como alguns países já estão começando a reconsiderar as sanções impostas por conta das suas situações domésticas. Bom, vou olhar aqui na minha pesca, tá, para chamar a atenção para vocês, não deixar nada de fora. Primeiro fator importante, primeira medida que foi tomada, foi justamente a questão do congelamento de reservas do Banco Central da Rússia, tá? Parte importante das reservas do Banco Central da Rússia que está lastreada ali em moeda estrangeira, euro, dólar e outras moedas, foi congelada, limitando aí de maneira bastante representativa a atividade econômica do Banco Central da Rússia. Também foi considerada aí como uma medida, em primeiro momento, entendeu-se como se fosse uma medida de sucesso, a retirada da Rússia do SWIFT, que é o Sistema Internacional de Transações e de Pagamentos. Impactou diretamente aí as transferências de contas correntes de cidadãos russos para o exterior e do exterior para cidadãos russos também. Também eles realizaram um cerco aí, uma limitação da utilização de ativos financeiros de cidadãos russos. Então, cidadãos russos que tinham recursos ali em dólar e outras moedas tiveram a sua possibilidade de utilização bastante limitada, assim como companhias aéreas da Rússia não tiveram a possibilidade de voar para outros locais, para outros países, uma série de países. Isso também foi uma medida que até então o Ocidente considerou como uma medida de sucesso, né? E vou destacar aqui só mais uma, tá? Que foi justamente o banimento da importação de petróleo da Rússia por diversos países aí dessa frente ocidental, vamos chamar assim, que é basicamente composta pela União Europeia, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Bom, esse cenário, essa tentativa foi imposta, foi tomada ali por esses países
com o intuito de justamente dificultar a vida da Rússia no aspecto econômico. Porém, um xadrez aí 4D que foi jogado pela Rússia colocou o Ocidente numa situação bastante complicada, porque essas medidas na verdade trouxeram mais dificuldade para o Ocidente, para os países que tomaram essas medidas, do que propriamente para a Rússia. Como que isso aconteceu? Bom, como é lugar comum aí que a gente já observou em diversos cenários, em diversas reportagens, enfim, a Rússia é uma das principais fornecedoras no planeta de petróleo e gás, especialmente do ponto de vista da questão do gás para a Europa e com um destaque adicional aí para a Alemanha, que é a principal economia da União Europeia. Parte importante do gás utilizado na Alemanha para o aquecimento das casas, das residências, como combustível, como fonte energética, vem de gasodutos russos. E como medida de tentar impor um regime diferente do tratamento econômico, o governo russo impôs que o gás fosse somente comercializado por meio do pagamento em rublos, que é a moeda da Rússia. Num primeiro momento, isso foi considerado como uma medida pouco eficaz do ponto de vista da gestão financeira e da gestão monetária, mas os analistas vêm observando que essa medida foi uma das que mais contribuiu para a valorização do rublo ante ao dólar, ante ao euro, gerando, portanto, aí uma demanda artificial, é bem verdade, por rublo, que só pode ser emitido pela Rússia, e elevando, portanto, a sua cotação. Da mesma maneira que a dependência energética da União Europeia em relação à Rússia é a consequência de medidas que a própria União Europeia vem tomando como parte ali daquela agenda ESG que eu já comentei no vídeo anterior, vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Que é basicamente o seguinte: reduzir aí o consumo de combustíveis fósseis e a produção independente da demanda. Ou seja, pode parecer meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Ninguém é contra aqui a transição energética, mas esta deve ser realizada com um entendimento ali de maneira a manter a estabilidade mínima de preços ali sem prejudicar diretamente a economia do país, especialmente aí dos mais necessitados. Mas não foi isso que foi feito, especialmente na Europa. De maneira bastante abrupta e bastante radical, vêm sendo tomadas medidas para diminuir o consumo de combustíveis fósseis, mesmo com uma elevada demanda da população e da economia como um todo. E parte dessa agenda fez com que grande parte dos países da União Europeia retirasse fontes e estímulo à pesquisa de produção e aumento de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e, enfim, entre outros, apesar da demanda. E isso tem feito com que esses países continuem utilizando essas fontes energéticas, só que de outros países, especialmente da Rússia, que é quem produz ali, quem consegue oferecer uma melhor relação custo-benefício para esses produtos. Um outro aspecto importante a ser destacado é que a Rússia aumentou o fornecimento de petróleo e gás para outros países que não estão envolvidos nessa questão desse banimento aí que foi imposto pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido à importação de petróleo e gás. A China e a Índia vêm aumentando o seu nível de demanda pelo petróleo russo, em função também do seu preço, para justamente conseguir dar conta da demanda interna desses produtos, dessas fontes energéticas. E, pasmem, meus amigos, tá? Os Estados Unidos, por conta desse banimento aí da utilização do petróleo russo, estão avaliando retomar as negociações comerciais com a Venezuela para poder comprar petróleo. Pois é, Venezuela que já está sem realizar negócios com os Estados Unidos há mais de décadas.
aumentando, portanto, a sua pressão inflacionária, ou seja, os Estados Unidos, para tentar resolver questões domésticas, os Estados Unidos estão considerando ampliar ou reativar as negociações comerciais de compra de petróleo da Venezuela. Da mesma maneira que eles já estão considerando retirar as barreiras impostas para certos produtos como fertilizantes e defensivos agrícolas, justamente para poder manter ali a sua produção agropecuária a níveis mais competitivos. A verdade, meus amigos, é que à medida que o tempo passa e que infelizmente essa guerra perdura, a gente vai observando que a situação não é tão simples assim e que as medidas que foram tomadas talvez não tenham sido as mais inteligentes sob o ponto de vista de mitigar o poderio russo dentro desse contexto global. A medida tomada dentro desse cenário de pressão de preços de commodities e de outros tantos fatores econômicos talvez tenha se mostrado muito mais eficaz do ponto de vista de ampliar as pressões inflacionárias nos países que foram os responsáveis por sugerir essas medidas do que propriamente prejudicar a Rússia. No fim do dia, quem vem sendo prejudicado com todo esse cenário, além naturalmente da população da Ucrânia, é a população desses demais países que está pagando combustíveis e outros tantos serviços correlacionados com um preço maior, já que a oferta era tão dependente da Rússia. A lição que fica é a seguinte: não coloque todos os ovos no único cesto. Se esse cesto cair, você pode acabar ficando sem nenhum alimento. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Valeu, até o próximo vídeo.